Acompanhar as informações a respeito do Atlético com Eduardo Deste. Grande Eduardo Deste, chega mais com as informações do Atlético. Forte abraço para você, para os nossos comentaristas e aquele abraço especial para o telespectador que está conosco, nos dando o carinho da sua audiência. O Atlético Paranaense finalizou os seus preparativos visando o primeiro clássico do estadual, logo mais contra o Paraná, jogando na Vila Capanema. Muito embora o técnico Thiago Nunes não tenha externado de maneira oficial a equipe, a tendência é que tenhamos novidades neste 11 rubro-negro visando o clássico contra o tricolor. No sistema defensivo, Emerson pode ganhar a condição de titular. No meio-campo, o João Pedro deve iniciar a partida, ele que é titular desta equipe alternativa. Fica uma dúvida: no gol, joga o Léo ou talvez o Santos? O Atlético já finalizou a sua preparação e o provável rubro-negro deve ter Léo ou Santos. Na direita, Cascardo, dupla de zaga com Emerson, Zé Ivaldo e na esquerda, Renan Lodge. Meio campo pode ter David, Bruno Guimarães e João Pedro, com Giovani, Iago e Ederson. É o Furacão que encara o tricolor às 8 da noite neste primeiro clássico dentro do estadual temporada 2017. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, grande Eduardo Deste, trazendo todas as informações a respeito do Atlético. E tá aí o Atlético que vai enfrentar o Paraná. Primeiro clássico também para o Atlético Paranaense e, pelo jeito, o Thiago Nunes vai colocar um pouquinho mais de experiência nessa equipe com a provável estreia do Emerson na zaga. Vai ter o Pierre, que pode também, porque o Thiago Nunes está deixando a coisa meio no ar, né? Então a gente só vai saber da escalação do Atlético oficialmente 15 minutos antes do jogo, lá por volta de 15 para as 8, que a gente vai ficar sabendo, né? Mas, enfim, pode também ter a estreia do Pierre, né? E vai ter mais o Ederson também, experiente lá na frente. A ideia, eu acho que do Thiago Nunes é colocar um pouquinho mais de experiência nessa equipe, né? Olha, sem dúvida nenhuma, ele não colocou na primeira rodada, mas eu acho que essa é uma rodada em que você tem um clássico e que ele realmente tem que colocar esses jogadores que chegaram. Ele tem que colocar o Emerson para jogar, é experiência, tem qualidade, tem... mas é um jogador experiente. É bom para colocá-lo num clássico, não tenha dúvida nenhuma. O Ederson também é outro jogador que foi artilheiro aqui, saiu do Atlético, voltou, não houve tão bem, mas é o caso também que a gente falava do Lucas Fernandes, ano passado, jogava uma ou outra, entrava um ou outro momento no jogo, então você perde aquela continuidade no time, você perde até a definição do conjunto de uma jogada, de uma tática empregada pelo treinador. Você vai mudar? Você muda aquilo. O jogador tem condição de ele sozinho mudar? Aí é que está o negócio. Então, com a continuidade, você tem, porque o jogador tem condições de integrar, sim, este time alternativo do Atlético, sem sombra de dúvida. Henrique, tua opinião a respeito do Atlético para esse clássico, praticamente a formação ali que o Deste nos passou, os principais jogadores ali, você acha que é uma equipe que já está preparada para um clássico? Como é que você está sentindo? Olha, Silas, acredito que sim. A equipe do Atlético, como até a gente já havia comentado, é uma equipe que ela está indo com um pouquinho mais de experiência para esse clássico, está encarando com mais seriedade. A possível entrada do Emerson na defesa para dar um pouco mais de experiência, assim como do Pierre no meio de campo, é um time que está um pouco mais encorpado do que a gente viu na primeira rodada. Assim também como a entrada do próprio João Pedro, que é um jogador de muita qualidade, que já conhece o Paraná Clube. Então o que se espera é que seja um clássico mais disputado, mais movimentado, e até o que o Sr. Nelson comentou de fato, tem que colocar esses jogadores como Emerson e Pierre para dar sequência de jogo, para dar ritmo de jogo para eles. E como são jogadores mais experientes, eles conseguem segurar a barra um pouco melhor do que os garotos da base. Então acredito-se que seja um jogo muito disputado mesmo. Até outra questão que também vem sendo falada bastante, que de repente vai entrar o Pierre nessa partida, que o Pierre já jogou no Paraná, já conhece, o João Pedro, que já jogou no Paraná, já conhece, o Giovani, o Léo, que é o goleiro, já jogou. Mas eu acho que o fato de ter jogado no time, dizer, você vai lá porque você já conhece,
Eu acho que cada ano é totalmente diferente. Então, quer dizer, a experiência que você teve no ano passado por ter jogado no time é totalmente diferente de encarar o time hoje, né? Claro que é a mesma coisa o time que você vai jogar contra aquele time. Aquele time também conhece a maneira com que você joga. Então, essa rotatividade do jogador em clubes de futebol é normal. É um emprego. Você sai do emprego hoje, vai para o outro e daí? Mas todo mundo sabe que você tem qualidade, vai ter que ter mais atenção, né? No futebol é dessa maneira que flui. Agora, eu acho sim que o Atlético já tinha esses jogadores que ano passado jogaram pela equipe titular em várias competições, né? Não só o problema do João Pedro, mas a entrada do Emerson, a entrada do Pierre. Eu acho o Pierre um baita de um jogador. Eu acho, passou por grandes equipes, começou aqui, passou por grandes equipes e tem um detalhe, é a experiência que vem somada à qualidade. Então eu acho que o Atlético está no momento certo para colocá-los em campo, porque vem aí Copa do Brasil, o outro time é o titular, tudo bem, mas você precisa saber que aquele que vai ficar no banco, se tem a qualidade adequada para ficar num banco, que para mim o time tem que ter 18 titulares. Tira um. Se for uma diferença muito grande da qualidade, para que você vai ter o banco? E até nessa questão também da experiência de colocar o Emerson, colocar o Pierre, até porque o contrato desses jogadores é só para o Campeonato Paranaense. Então eles estão aqui praticamente numa fase de experiência, de acordo com o andamento do Campeonato Paranaense. Esses jogadores podem ter um contrato ampliado também para o Campeonato Brasileiro. Agora, aí você também trazer o Emerson, trazer o Pierre e não colocar para testar, daí não adianta, né, Henrique? Com certeza, e isso foi, de fato, os jogadores têm um contrato curto, ou seja, os jogadores têm que render nesse Campeonato Paranaense para conseguir um contrato até o final do ano, para poder disputar a Série A, a Copa Sul-Americana e também, por conseguinte, a Copa do Brasil pelo Atlético Paranaense. E são jogadores que têm que render nessa fase, nesse início de ano, nesse início de Campeonato Paranaense. E tem que botar para jogar. Se não colocar para jogar, como é que você vai ver se os jogadores estão à altura da sua equipe? E por que trouxe daí, né? Daí fica para treinar? Para treinar é brincadeira. Trazer para só treinar? Não, vamos ver se no treino ele se adequa. Não, mesma coisa. O cara vai procurar um emprego hoje, tem experiência. Não, é meu primeiro emprego, então não quero. Onde é que você vai ter experiência se ninguém te dá uma chance de começar? Exatamente, tem que botar para jogar, para sentir, e aí no término do contrato, no final do Campeonato Paranaense, aí você já vai perceber se esses jogadores servem para uma Copa do Brasil, para um Campeonato Brasileiro, para uma Sul-Americana, né, que é outra competição do Atlético Paranaense ou não. Muito bem, a gente retorna aqui no Placar Transamérica, atualizando as informações do elenco principal do Furacão, que ontem realizou mais um match treino, o último trabalho de campo do técnico Fernando Diniz contra o Operário. O match treino terminou empatado pelo placar de 2-2. O elenco principal do Furacão segue trabalhando ao longo desta semana. Aliás, programação cheia, já com a agenda da viagem, visando a estreia da equipe no próximo dia 30 em Caxias, jogando contra a equipe local lá em Caxias do Sul. O Atlético sabe que terá dificuldades nesta Copa do Brasil e pode ter também um problema extracampo. Me refiro ao goleiro Rodolfo, que terá o seu contrato sendo finalizado no dia 19 de junho. E a tendência, segundo o empresário do jogador, é que ele dificilmente vai permanecer no Furacão. Existe um imbróglio, uma situação a ser resolvida. O Atlético não externa o que pensa em relação a esta situação, muito menos o jogador, que sequer participou deste último match treino contra a equipe do Operário. Vamos aguardar o desdobramento desta situação envolvendo o Atlético, o goleiro Rodolfo. O Furacão, como todos nós sabemos, tem também Léo e Santos para esta posição. Assim sendo, eu retorno com você aí nos estúdios do Placar Transamérica. Valeu, Eduardo Deste, agora trazendo as informações da equipe principal. A equipe principal que está sendo preparada para disputar a Copa do Brasil entra em campo na próxima terça-feira contra o Caxias. E aí também é uma incógnita. Henrique, você acha que já dá para Fernando Diniz, em pouco espaço de tempo, já moldar o sistema dele dentro do Atlético?
Olha, Silas, acredito que com esse pouco tempo, talvez não tudo que ele queira, que ele de fato gostaria de ter implementado, mas já dá pra gente, com certeza já vai dar pro torcedor atleticano ver a cara desse Atlético do Fernando Diniz com toque de bola rápido, sem chutão e sem afobação. É um time muito frio e muito preciso, então o que o torcedor atleticano vai conseguir ver, acho que talvez seja um esboço disso, mas não tudo que o Fernando Diniz com certeza gostaria de ter implementado nesse pouco espaço de tempo. Agora, a filosofia do Fernando Diniz, Nelson, no meu modo de ver, ela é bastante inovadora aqui para o futebol brasileiro, que é valorizar muito a questão da posse de bola, evitar chutão, ele detesta chutão, só que isso aí leva um tempo para você implementar. E aí a torcida também tem que ter paciência para esperar a implementação, né, Nelson? Mas tem um detalhe, o Fernando Diniz, pelo que eu sei, assim, que eu tenho conhecimento a respeito da atuação dele como treinador, é que o toque de bola dele não é para trás. Exatamente. Não é aquele negócio de tocar para trás, ele toca para frente. Vamos criar, vamos agredir, né? Uhum. Sem deixar ali atrás aberto, né? Para que o adversário se aproveite disso. Não. Agora, lógico, tem uma adaptação. E uma vantagem que eu acho que ele está levando, o Atlético está disputando o campeonato com uma equipe diferente daquilo que ele está treinando diariamente com seus titulares. Não é moleza, hein? Vai pegar um Caxias? Vai. O Caxias é aquele que meteu 5-3 no Grêmio. Estava perdendo de 3-1, fez 4 gols, estava perdendo de 3-1, fez 4 gols, ganhou de 5-3. E o Grêmio não fez mais. Ficou no 3-1, tomou de 5-3. Então, não é mole, não é adversário fácil, mas eu creio que tudo isso o Fernando Diniz deve estar tranquilamente na calada da noite, ensaiando o seu time, treinando o seu time da maneira como que ele quer implantar na equipe do Atlético e com jogadores titulares realmente. Agora, com um banco que, olha, é melhor do que o ano passado. Ah, com certeza. Aí até se falou do Caxias, eu acho que o Atlético pegou o adversário mais cascudo aqui, né? Pegou o Caxias, o Londrina vai pegar o Real Ariquemes, o ABC, o Cianorte vai receber o ABC e o Curitiba joga com o Parnaíba e o Paraná com o RT. Apesar que esses clubes, vai pegar o Ariquemes, esses times já deram muito susto em Copa do Brasil, né, Henrique? Com certeza. Me recordo de uma Copa do Brasil que aconteceu alguns anos atrás, que o Paraná foi eliminado para Jacuipense. Então, esses times é o jogo da vida deles, eles estão disputando tudo nesses jogos. Sem contar que a cota, quando você passa dessa fase preliminar da Copa do Brasil, é uma grana alta que está entrando. E os jogadores também estão buscando isso, estão buscando a visibilidade. Então, quando eles vão nesses jogos, eles disputam todas as bolas. Então, as equipes ditas mais fortes têm que se cuidar com esses clubes, porque eles vêm preparados, eles vêm com muita gana de vencer e podem apontar grandes surpresas. Legal, mas tudo isso aí a gente vai ver já a partir da semana que vem, quando a Copa do Brasil já estará se iniciando. E ficamos só com o clássico de hoje. Amanhã o Curitiba volta a campo, mas a gente vai trazer as informações do clássico amanhã. Henrique, muito obrigado pela tua participação, valeu, até a próxima. Silas, seu Nelson, muito obrigado, agradeço a todos aí, um abraço para todos aí que assistem o Placar Transamérica. Nelson, muito obrigado, uma boa noite para você, Nelson. Uma boa noite para o Henrique aí. Volte sempre, garoto. Você, o mundo também precisa dos jovens, né? Principalmente jovens que têm essa qualidade de desenvolver cada vez mais a atualidade do nosso futebol. Parabéns. Valeu, e nós vamos ficando por aqui.